Olá, o Próxima Parada chegou aqui no Rio de Janeiro e a gente vai visitar o Jardim Botânico, mostrar para você esse local para lá de especial. Vem comigo agora nesse passeio. O Próxima Parada dessa semana está no ar. Muito bem, gente, hoje eu tô aqui, ó, com o meu guia em mãos. Aqui tem o mapa, onde a gente vai saber onde a gente está, qual o local do Jardim Botânico a gente se encontra. Aqui, pessoal, a gente já vê, ó, a bilheteria, o pessoal aqui comprando ingressos, né, para o Jardim Botânico. E agora eu vou ali no centro de visitantes encontrar com o Bernardo, ele que é o coordenador de visitações, e vai bater um papo com a gente, falar um pouquinho sobre o Jardim Botânico, mostrar esse local para a gente, esse local histórico, muito legal, que a gente tem aqui no Rio de Janeiro para conhecer. A gente está chegando aqui já. Bernardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Próxima Parada. Prazer tê-los aqui. Chegamos no Jardim Botânico, esse local histórico aqui no Rio, que atrai visitantes e chama a atenção de todo mundo, não é mesmo? Muito bacana, a gente recebe muitos visitantes diariamente, procurando algumas informações botânicas ou caráter histórico. A maioria deles também vem procurando as nossas queridas celebridades que são os animais. Estão aqui atrás da gente algumas pessoas já contemplando os micos. Bernardo, a gente tem aqui o mapa, né? E eu quero que você mostre pra gente onde a gente está aqui nesse momento. Esse mapa vai guiar a gente durante o passeio, né? Isso aí, a gente está aqui no número 4, que é o centro de visitantes. O trajeto que a gente vai fazer está demarcado em linha verde. Esse trajeto tem mais ou menos 2,5 km e leva mais ou menos umas 2 horas para a gente fazer a caminhada. Passa por todos os pontos principais do arboreto, históricos e botânicos. Vamos lá agora visitar? Com certeza. Vamos lá agora, então, você de casa, vem com a gente. E Bernardo, a gente vai pegar um carrinho aqui, né? Como é muito grande, nosso tempo na TV é pequeno. Com certeza. A gente vai andar com o carrinho para resumir o passeio e mostrar para todo mundo, né? Essa grandiosidade do Jardim Botânico, né? Se não fosse isso aqui, a gente ia ficar algumas boas horas aí dentro caminhando. Mas o público também pode vir nesse carrinho, né? Lógico, a gente oferta esses serviços de visitação para os nossos visitantes diariamente. Nós temos algumas modalidades. A gente tem as visitas que ocorrem a pé, as visitas que ocorrem nos carros elétricos e as visitas noturnas também. Noturna? Sim. E o que o público encontra aqui à noite, Bernardo? Então, as visitas noturnas são conduzidas pela equipe de fauna e ela tem um caráter, né, mais voltado para a fauna noturna do Jardim Botânico. Interessante. Então, o Jardim Botânico está, né, fechado, reservado para um grupo seleto, e ali dentro acontece algumas vocalizações, soltura, captura de animais. É uma atividade bem bacana que a gente faz entre os meses de abril e dezembro. A gente não consegue fazer ela nos meses que contemplam o verão porque ainda está muito claro. E onde é que a gente vai agora aqui? Qual é o primeiro ponto? Agora a gente vai passar aqui por dentro do jardim, ainda na frente do centro de visitantes, e dali a gente começa a conversar um pouquinho sobre a história da instituição. Então, pessoal, aqui a gente já está adentrando o Jardim Botânico e, como de costume, a gente sempre começa falando pela história do jardim. O que é o jardim? Como vocês viram agora há pouco, a gente estava aqui na frente do centro de visitantes. Essa aqui é uma das casinhas mais antigas da zona sul do Rio. Olha. Ela é datada de 1574. Aqui era uma sede de um engenho de cana, né? Toda essa região aqui do Rio era uma grande fazenda de cana-de-açúcar que foi desapropriada com a chegada de Dom João, quando ele foge de Portugal para o Brasil por conta da guerra contra Napoleão. E ele se instala aqui nessa área, que era um ponto estratégico perto da orla, para que ele tivesse tempo de se defender caso algum navio francês fosse avistado. Então, assim, o Jardim Botânico, ele se inicia, na realidade, como uma instalação militar para a produção de fábrica de pólvora de Dom João, e logo em seguida, no ano seguinte, a chegada dele, ele já inicia um jardim de aclimatação, porque o interesse dele aqui não era meramente ocupar o espaço, né? Ele tinha um interesse comercial de especiarias, né? Cravo, canela, cânfora, café, açúcar. Então, essas espécies eram plantadas aqui
E ao longo dos anos o jardim foi tomando forma nos seus canteiros. Cerca de quantas espécies a gente encontra aqui no Jardim Botânico atualmente? São mais de 8 mil indivíduos. Se não me engano, já passou de 9 mil indivíduos catalogados. Então, cada indivíduo é uma espécie diferente. Agora, total mesmo, aí passa de 30 mil espécies plantadas aqui. Ou seja, é uma diversidade muito grande, né? A gente tem aqui... Sim. E as plantas aqui, eu pedi o vídeo para mostrar, a gente tem pau-brasil ali atrás, a gente tem várias plantas que são catalogadas, elas têm plaquinhas indicando cada coisa, o que é cada coisa, né? Toda a coleção ela é dividida em famílias. Então, cada canteiro desse aqui que a gente está vendo é de uma família diferente. Ipê amarelo aqui, por exemplo, a gente tem um. Onde a gente tem essas placas de bronze são plantios de pessoas ilustres, né? Que vieram em algum momento ao Jardim Botânico e foram contempladas com esse presente, nessa cerimônia de plantio. São placas antigas também. São placas antigas. Bem interessante. Vamos seguir por aqui então. E aqui são tipo ruas, né? A gente tem aqui as plaquinhas, ó. Isso. Aleia, Pedro Gordilho. Isso aqui é o que a gente chama de aleia, né? Aleia é um termo derivado do francês que significa rua arborizada. Então, sim, são ruas, mas como temos árvores, espécies plantadas, a gente chama de aleia. A gente tem aqui um busto. O que esse busto ele significa, ele mostra? Então, esse senhor simpático aqui do nosso lado, que é o Dom João VI, fundador do Jardim Botânico, na chegada dele aqui em 1808, como eu conversei com vocês há pouco, né, ele desapropria parte dessas terras de plantas de cana-de-açúcar e começa aí já a elaborar a sua fábrica de pólvora e posteriormente o Jardim Botânico. Então a gente vai dar um pulinho ali no lago para mostrar para vocês aonde fica a coleção de espécies amazônicas, que curiosamente foi criado por um cara que estava muito além do tempo dele, que foi Frei Leandro, foi um dos principais diretores botânicos aqui na instituição. Em 1824, ele foi responsável pela criação do sistema de irrigação da Arboreto. Você percebe que conforme a gente vai caminhando, a gente vê algumas cascatas, alguns rios, alguns lagos, tudo artificial, criado na gestão dele, por conta de um desvio de um rio que vem aqui do maciço da Floresta da Tijuca, que é o Rio dos Macacos. Então tem um desvio de 5 quilômetros aqui para o Jardim Botânico, essa água abastece a gente, e ela volta para o curso natural, para o Rio dos Macacos, que vai desembocar lá na lagoa. É uma água natural, então, né? É natural, foi uma obra de engenharia muito à frente do tempo dele, porque não há bombas, é tudo ação da gravidade. Você vai ver que ali no chafariz, quando a gente chegar, ele está lá frondoso, com a água escorrendo e tudo, e não tem bomba que ajuda nesse funcionamento, é só realmente a ação da gravidade. Bem interessante. Um passeio completo para a família vir visitar. Até o carioca, tem muito carioca que pode falar que não visitou o Jardim Botânico, né? Eu acredito que nós cariocas menosprezamos muito os nossos pontos turísticos e vale a pena sim uma visitinha aqui, não só para conhecer, mas também para dar uma fugida do estresse da cidade. A gente tem esse santuário aqui logo ao lado e muita gente nem conhece, né? Mora aqui há anos e anos e não tem o prazer de vir estar conosco. A gente está chegando agora aqui no Lago Frei Leandro, que você citou, né? Isso aí. A gente tem Vitórias Régias ali também. Vamos ali dar uma olhadinha? Vamos ali dar uma olhadinha. Vamos sair do carro ali dar uma olhadinha. Bem bonito, hein? Então, predominantemente aqui temos espécies da Amazônia. Ali embaixo já não estamos mais na época, mas ainda dá para ver algumas Vitórias Régias. Elas ocorrem durante o verão, conforme a gente vai se aproximando do inverno, outono, elas vão sumindo, mas já estamos voltando para o verão, daqui a pouco elas já aparecem. E aqui na frente tem as ninféias, que são primas da Vitória Régia, não estão floridas, mas a curiosidade delas é a flor dela abre todo dia de manhã e conforme o dia vai ficando mais claro, mais quente, elas vão se fechando. Bem interessante. Agora aqui atrás tem uma coisa que me chamou a atenção, a gente tem um coreto aqui atrás. Isso. O que é esse coreto? Então, ali em cima fica o busto do Frei Leandro, o diretor botânico que eu Vamos ali perto dar uma conversei olhada. com vocês. O que dá nome ao lago, né? Isso, ele foi o responsável pela criação, né, não só do lago, mas como do sistema de irrigação. Vocês podem ver que tem uma cascatinha aqui. A água já vem com força, né? Isso. E, bom, a história diz que ele costumava sentar aqui atrás do coreto, debaixo de uma jaqueira, e ali ele fiscalizava os escravizados construírem o lago. Vamos subir aqui, tem alguns turistas fazendo imagens aqui, fazendo foto. E esse aqui é o busto, né?
Busto também bem arborizado, né? Uhum. Característica do Jardim Botânico. Verde em volta. Bernardo, do busto aqui a gente vai para onde agora? Agora a gente vai dar um pulinho ali no Chafariz das Musas, que temos logo atrás a Sumaúma e está localizada no centro do jardim, bem no meio da Aldeia das Palmeiras Imperiais. Local bastante visitado pelo pessoal, né? É um dos mais procurados aqui pelos nossos visitantes, que é o cartão postal do Jardim Botânico. Vamos lá então agora visitar esse local para lá de especial do Jardim Botânico. Vamos comigo. E a gente está chegando no famoso Chafariz das Musas, não é mesmo? Perfeito. Esse monumento ele costumava ficar ali próximo dos Arcos da Lapa e ele veio trazido para o jardim por conta das obras que aconteceram ali no centro da cidade. Ele ia ser demolido, então ele veio trazido para cá na gestão de Barbosa Rodrigues para compor o paisagismo do Jardim Botânico. Ali em cima nós temos as 4 musas que representam os 4 saberes daquela época. Cada uma está com o seu instrumento, aparato, né? Então temos música, poesia, ciência, a arte está logo aqui na nossa frente, ciência está aqui na parte de trás do chafariz. Agora a gente vai aqui do lado do chafariz, né? Isso. Ver uma Sumaúma. Perfeito. Eu vou até pedir para você parar para a gente ir ali, Com certeza. porque é uma árvore grandiosa que a gente se sente pequeno Eu diante sou dela, né? suspeito para falar, mas aqui eu acho que é o ponto mais legal que a gente tem no arboreto e eu já mostro para vocês o Vamos motivo. lá então. Bernardo, quantos metros tem essa Sumaúma? Essa Sumaúma aqui tem aproximadamente uns 45, 46 metros. Olha, bastante. A gente se sente pequeno, né? Se sente pequeno, mas se eu falar para você que ela fica maior que isso, lá na Amazônia, ela fica até 3 vezes maior, tanto no diâmetro quanto na altura. Aqui ela se adaptou bem ao nosso clima, ao nosso solo, mas os exemplares que a gente tem lá são gigantescos. E vale ressaltar que aqui é o memorial do Antônio Carlos Jobim. Sim, ele costumava vir para o Jardim Botânico e aqui era um ponto de esclarecimento para ele. Então ele vinha para cá compor algumas das canções, por isso que foi dedicado um memorial para ele nesse espaço. E a gente vê que o Rio tem coisas únicas que no lugar tem. A história da música, do audiovisual, se encontra aqui, né? Tudo que a gente fala, a gente linka com alguém de relevância, com alguma coisa que teve uma abrangência nacional, mundial. Isso que é legal, né? A gente está falando aqui, a gente chegou aqui, viu o memorial, já citou que a música, né, o local inspirou a música dele, e são músicas que são conhecidas mundialmente e que muita gente não sabe disso, né? A natureza acaba sendo um ponto de referência, né? Um ponto de inspiração para as pessoas. E aí acho que é só frutos bons que a gente colhe a partir disso. Muito bem, Bernardo. Agora a gente vai voltar pro carrinho e a gente vai para onde? Agora a gente vai dar um pulinho aqui no corredor das Palmeiras Imperiais e depois a gente vai dar um pulo lá no Jardim Japonês. Ó, e detalhe, ó. Barulho dos pássaros que a gente tem aqui. Nem parece que a gente está no Rio. Nem parece. Isso aqui é um refúgio, né? Como essa árvore ela é grande, ela é frondosa, muitas espécies vêm e nidificam aqui, né? A gente consegue ver isso com um pouco mais de clareza, porque né, depois do outono elas estão sem folhas, claro. A gente consegue ver aqui uma gama de espécies de aves que estão aí aproveitando os galhos para fazer seus ninhos. E esse chão branco é da Sumaúma? Sim, sim. Isso daqui é a paina que sai da semente. Deixa eu pegar um aqui para vocês. É um algodão, né? É uma fibra bem parecida com algodão. Olha. E conforme ela vai se abrindo lá de cima, essa fibra vai caindo e dá a impressão pra gente que tá nevando. Por isso que eu falei para vocês que aqui era um ponto interessante e curioso, né? No Brasil a gente não tem neve, é muito quente.
estão na época das sementes dela, quando elas começam a se abrir, a gente tem a impressão de que tá nevando. Né? A gente está aqui na primavera. É só nessa época que tem essa impressão ou é Sim. durante o ano todo? Não, ela começa a liberar paina no final de setembro, outubro e novembro. Ou seja, a gente deu sorte de vir na primavera. Vocês vieram na época certa. Bem legal, bem legal. Vamos lá então? Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, vamos seguir o nosso passeio agora. A gente vai para onde, Bernardo? Agora a gente vai contemplar as palmeiras imperiais na Léa Barbosa Rodrigues, que é o cartão postal do jardim. Para quem não sabe, é logo do Jardim Botânico. Também é Com logo. essas palmeiras, né? Isso aí. Bernardo, agora, aquele local esperado, né? Estamos chegando lá. Cena de cinema, cena de novela. Várias novelas já foram gravadas nesse local aqui, né? Com certeza. É um local contemplativo. Essas palmeiras aqui, altas, né? Centenárias. As palmeiras, a maior que a gente tem, se não me engano, são 47 metros. Elas são bem altas, elas podem passar de 50, mas eu acho que por registro histórico nunca tivemos uma tão grande assim. E elas estão aqui desde o começo do jardim? Elas foram plantadas iniciando lá em 1809 e de lá a família real destinava essas sementes só para pessoas com muita importância, títulos, bispos, padres, duques. Quem não fosse da realeza não tinha direito a ter uma espécie dessa, né? E ele, lógico, fez o paisagismo aqui do Jardim Botânico. Sabendo do valor comercial, algumas pessoas se infiltravam e tentavam adquirir ilegalmente algumas dessas palmeiras. Então, o que os diretores botânicos da época fizeram? Eles incineravam as sobras das palmeiras para que elas não fossem comercializadas ou propagadas sem o aval da família portuguesa. E a gente tem exemplares dessas palmeiras em outros locais ou só aqui no Jardim Botânico? Não, agora elas já estão disseminadas pelo Brasil. Disseminadas, Apesar né? de não serem nativas, elas já estão disseminadas. E Bernardo, quantas palmeiras a gente tem aqui nesse local? Bom, palmeiras imperiais plantadas nessa aldeia aqui são em torno de 240. E ali na frente nós temos um outro corredor de palmeiras imperiais com 220 palmeiras aproximadamente. Bem interessante, realmente. A gente tem aqui um verde em volta, uma paz, né? A gente fica até meio assim, porque ali na frente passa a cidade, os carros, e a gente é como se estivesse numa cúpula de calma, de natureza, de paz. Que é literalmente um refúgio, certo? É um refúgio. Realmente é um local. Quantos metros quadrados o jardim tem no total, assim? Extensão dele? Bom, de área visitável nós temos 54 hectares, isso dá uns 540 mil metros quadrados. Mas no total, o Jardim Botânico, ele também inclui a parte da floresta. Ali na floresta nós temos mais 80 hectares, então 800 mil metros quadrados de área não visitável, o que somando aí dá 140 metros quadrados, 140 hectares de território do Jardim Botânico. E a pessoa que vem para cá, que não conhece, ela tem que ficar o dia inteiro para visitar, uma tarde inteira, uma manhã inteira? Olha, a gente recomenda que os visitantes venham com calma, porque tem muito lugar para explorar, tem muitas curiosidades, tem muitos pontos interessantes para você fazer o seu registro fotográfico, para você conhecer um pouquinho aqui da nossa história. Então, sim, eu recomendo que o público venha com pelo menos umas 2 horinhas de folga para conhecer aqui o nosso cantinho. Bernardo, das palmeiras a gente vem para o jardim japonês, né? Esse espaço, por que ele é japonês? Bom, aqui é um espaço que foi criado simbolizando a amizade de 100 anos, né, entre Brasil e Japão. Então, aqui, apesar de não termos muitas espécies japonesas, o foco do Jardim Botânico são espécies nativas. Aqui é mais uma representação do que é a cultura japonesa aqui no nosso espaço. Então, nós temos a lótus ali, por exemplo, as pontes, a pagoda, que são elementos da cultura japonesa que vieram trazidos para compor esse paisagismo aqui do nosso jardim. Bernardo, qual a nossa próxima parada agora?
Agora a gente vai lá no orquidário e vamos visitar também o meliponário. São uns pontos aí com grande procura pelos nossos visitantes. Meliponário é um espaço que abriga que tipo de... São abelhas brasileiras sem ferrão do gênero Melipona, daí o nome meliponário. Se fosse abelhas comuns, né, aí seria um apiário. A gente vai ver a abelha de perto lá? Vamos ver as abelhas de perto. Olha, então vamos lá então conferir. A seguir, continuamos o nosso passeio pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Não saia daí, o próxima parada volta em instantes. Chegou uma super novidade para você, servidor público municipal de Petrópolis, associado à AFESP. É o Multiuso Card 3 em 1. Com ele, você tem 3 vantagens em um único cartão. Tem acesso a parcelamento em até 15 vezes direto na folha de pagamento, com a primeira parcela sendo descontada em até 60 dias. Além disso, o Multiuso Card oferece o cartão saúde com descontos em clínicas, consultórios e laboratórios com alguns preços abaixo do popular. Isso mesmo que você ouviu, abaixo do popular. Também há descontos em estabelecimentos parceiros em opções como cultura, lazer, alimentação, entre outros. Ainda não é associado? Associe-se agora mesmo. Mais informações pelo telefone 24 2017 7378, 2017 7378. Em nossas redes sociais, @AFESP Petrópolis ou em nossa sede na Rua 16 de Março, número 38, Sala 6, no prédio onde está a Dijuve, bem no coração de Petrópolis. Tenha em suas mãos o poder de 3 benefícios em um único cartão. Multiuso Card AFESP, 3 em 1. A facilidade que a sua vida merece. A gente está chegando agora aqui num ponto onde ficava armazenada uma pólvora. Isso aí, então. Como o interesse dele também era de se defender, né, caso Napoleão fizesse uma surpresa e viesse para o Brasil, então ele ordena a construção de uma fábrica de pólvora. Dom João VI. Dom João VI. Tinha alguns pontos aqui de produção e aqui dentro em específico, que atualmente é o Parque Infantil, aqui é o que a gente chama das ruínas da antiga fábrica de pólvora. Aqui ficava armazenada a pólvora de Dom João. Vocês podem ver que o portal e o muro não se conversam. Por quê? Aí dentro aconteceu uma grande explosão, foi tudo pelos ares, o portal foi a única parte desse espaço que ficou de pé. A gente tem uma história que é em Bel, que fica lá em Magé. Isso. Inclusive tem uma próxima parada que a gente já fez lá em Magé. Começou aqui, né? Perfeito, surgiu daqui. Surgiu daqui. Surgiu daqui. A fábrica de pólvora. Essa fábrica de pólvora ela foi desativada oficialmente em 1830, né, e levada para as áreas externas aqui do Rio, onde hoje é Botafogo, Flamengo, Largo do Machado. Bernardo, agora a gente está chegando no orquidário. Isso aí. Essa aqui é uma das estufas mais célebres que a gente tem aqui dentro, um dos pontos turísticos mais procurados aqui dentro do jardim. Essa estufa ela foi a primeira estufa em madeira construída aqui na América Latina, e depois em 1930 ela foi reformada
em alvenaria. E agora a gente vai dar um pulinho ali dentro para conhecer a coleção. Vamos lá então. E a gente percebe que é antigo. O modo de escrever orquidário está diferente, né? Ah, sim. Quantos anos tem mais ou menos esse orquidário? Bom, de 1850 para cá, são 150 anos, mais 180 anos aproximadamente. Bem realmente antigo. Ele passou por uma reinauguração, né? A gente tá vendo Sim, a placa aqui. Sim. Tem uma aqui na parte de fora e tem uma aqui na parte de dentro, que era a antiga. É E bem aqui- grandioso, bem bonito realmente. Vamos caminhar por aqui, ó. É, Vamos aqui caminhar. fica acomodada a coleção de orquídeas, né? A gente costuma alinhar com o público, porque fica aquela expectativa de ver as flores e tudo, né? Mas as orquídeas, elas são sazonais, então nem sempre elas estão floridas, mas você pode ver que aqui, olhando em volta, tem bastante coisa florida. A gente costuma alinhar com os nossos visitantes porque a expectativa é de sempre ver muitas flores, né? Mas como as orquídeas são sazonais, nem sempre a espécie que você está procurando vai estar florida, mas a gente pode observar aqui no entorno que tem bastante espécie aqui esperando para a gente ir lá conhecer. E essa coleção, ela conta, né, com essas sinalizações aqui verticais, com essa explanação do que é cada espécie, onde ela é utilizada, com informações em português e inglês para que o público consiga se autoguiar aqui nesse espaço. E a gente tem aqui aquela recomendação de não tocar nas plantas, né? Isso aí. O único local onde a gente pode fazer contato com as espécies é lá no Jardim Sensorial, que ali é um espaço onde o público pode ter contato com as espécies, sentir texturas, aromas. Todas as outras demais dependências do Jardim Botânico são coleções restritas, a gente não pode pegar, a gente não pode manusear, a gente não pode levar nada. Tudo que está aqui dentro é reaproveitado. E a gente percebe que aqui tem que ter um ambiente para as plantas, né? Tem questão de temperatura, questão de cuidados para a planta poder viver aqui dentro desse ambiente. Sim, ela tem um cuidado, né? A gente pode ver que tem umas telas aqui em cima, isso ajuda a manter o microclima. Tem que ter uma temperatura assim, um pouquinho acima do que a gente está habituado, justamente para que as plantas fiquem, essas espécies fiquem melhores acomodadas. Bem interessante. E é um espaço também que a gente, né, tem essa vivência com as espécies, né? A gente vê de perto realmente essa biodiversidade que só o Brasil tem, né? E esse espaço ele conta com alguns monitores, né, para orientar o público, porque, lógico, né, são muitas espécies, tem muitas curiosidades. Como esse aqui, por exemplo, né? Ah, sim. Você pode ver que essa é uma espécie que ela não está florida no momento, né? Não está no momento dela de nos contemplar com a sua floração. E cada época do ano é uma época de uma orquídea, né? Sim. Depende muito da temperatura, depende muito da incidência de luz, então, sim, algumas espécies elas só florescem em condições bem específicas. E agora a gente vai ver a abelha. Isso aí, vamos lá no meliponário. Abelha sem ferrão. Para sem ferrão, a gente não vai ser picado não, fica tranquilo. Então vamos lá e você de casa, vem com a gente. Agora a gente vai pro espaço das abelhas sem ferrão, né? Isso aí, a gente vai conhecer o meliponário. E por que esse nome meliponário? Então, meliponário por conta do gênero das espécies que ali estão, né? Que são as melíponas, diferente do gênero Apis, que a gente está acostumado a ouvir. Que isso é de apiário, que são as Perfeito. fazem o mel, né? As abelhas Perfeito. que fazem o mel. Do mel que a gente consome. Então, aqui estão espécies da Mata Atlântica, do gênero Melípona. São espécies que são responsáveis por polinização, né? Das flores das espécies botânicas daqui do Jardim Botânico. E elas estavam um pouco sumidas aqui do nosso espaço. Então isso daqui é um projeto, uma iniciativa da curadora Malu, que trabalha na fitossanidade aqui do Jardim Botânico, de reintroduzir essas espécies aqui no nosso espaço. E você disse pra gente ali que inicialmente a gente não iria reconhecer essa abelha. Apesar de ela ser diferente, a gente bate o olho e a gente reconhece que é a abelha. A gente... Sim. Olha, tem uma ali saindo ali, ó. Elas ficam bem na entradinha, protegendo a colmeia. Muito bem, Bernardo. Tudo que é bom chega ao fim. E a gente está chegando ao término do nosso passeio. Eu queria que você falasse para o público de casa, desse servição, horário, valor de ingresso, se tem que fazer algum agendamento online ou se é só a pessoa chegar aqui na bilheteria do Jardim Botânico. Perfeito. Não, o Jardim Botânico está aberto de segunda a segunda, com exceção de quarta-feira, que nós fazemos uma manutenção pela manhã. O Jardim Botânico abre
de 11 às 5, mas todos os outros dias de 8 às 5. Os únicos dias que nós estamos fechados é Natal e Ano Novo, então você pode ficar tranquilo que a gente tem bastante dia para atender o público. Tá, então o ingresso R$40 para brasileiros, R$20 a meia entrada e para o público estrangeiro R$80. Os serviços de visitação que a gente conversou lá atrás, eles são agendados. Você precisa comprar ou no site ou você vem aqui e conversa com a gente vê ali qual serviço vai melhor te atender, a gente faz agendamento e ele vai sair num horário pré-determinado ali pronto para atender o visitante. E tem o passeio noturno também aqui. Ele é realizado algumas épocas do ano, né? Como é que a pessoa pode obter informações e agendar também de vir aqui? Então, as visitas noturnas, elas acontecem entre abril e dezembro. A gente não consegue fazer esse tipo de visita no verão porque fica muito claro. Para quem acompanha as nossas redes sociais é mais fácil ficar inteirado ou pelo Facebook ou pelo Instagram, ou se você resolver de assinar a newsletter do Jardim Botânico, todas essas informações estão ali para você se inscrever. Os contatos estão na tela. Bernardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Próxima Parada. É um prazer recebê-lo. Espero voltar aqui mais vezes contigo para mostrar mais detalhes aqui do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Obrigado, Bernardo. Perfeito, fico aguardando vocês. Obrigado. A gente fica por aqui, lembrando a você que você pode assistir novamente a esse programa em nossas redes sociais. Na próxima semana eu volto com mais uma parada, mais um local especial para você. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau!